Hoje é mais um episódio dos nossos estudos bíblicos aqui na EBD Online, nosso espaço para falarmos de cada um dos livros da Bíblia. O profeta Sofonias, como eu tenho dito, faz parte dos 12 profetas menores. É um texto bastante relevante para aquela cultura do povo de Israel no Antigo Testamento. Ele é contemporâneo de um período histórico bastante crucial do desenvolvimento daquele povo até chegar à dominação depois dos gregos, dos romanos, e é um texto que é desconhecido por muitas pessoas, o que é uma pena, né? Tem pessoas que nem sabem que na Bíblia tem um livro chamado de Sofonias. Mas é um livro com três capítulos que abarcam um período histórico bastante intenso ali do povo de Israel e de Judá, um período que compreende a expansão assíria, e esses povos todos ali do Oriente Médio, quando crescem, eles se expandem para a Palestina. A Palestina era um território pequeno, irrelevante, sem maiores importâncias por si só, a não ser pela sua posição estratégica. Querendo ou não, esse território era uma ligação entre a Europa, o norte da África, o Oriente Médio, era uma passagem, né? Era um corredor comercial interessante, um corredor político também importante, até por conta da sua saída ao mar Mediterrâneo, e era ali onde as grandes potências daquela época tinham o seu trânsito. E por isso, essas potências, como o Egito, a Mesopotâmia, a Síria, em momentos diversificados, é claro, né, e outros povos que passam por ali, têm tanto interesse nesse território, né? E por isso, Judá, Israel, a Palestina, de uma maneira em geral, durante boa parte do Antigo Testamento, está sempre no olho do furacão, está sempre em questão, né? E sempre tem que negociar com as potências, sempre está passando por perigos, por invasões, por destruições, e é um período bastante complicado para aquelas populações cananeias que habitam naquele território. Começa com a expansão da Síria, com a tomada de Samaria no ano 722 a.C., que é um período de calamidade, principalmente no norte, e que vai se estender até praticamente a queda de Jerusalém, a queda do sul, algum tempo depois. Claro que Sofonias não viveu todo esse período, mas o contexto político, o contexto internacional que ele acompanha é consequência de todo esse processo. Houve, nesse momento, invasões não apenas dos assírios, dos egípcios, mas também invasões dos medos, que depois formam o Império Medo-Persa, invasões dos neocaldeus e também dos citas, em momentos diferentes. E aí você vai vendo como esse território era bastante complicado. O reino de Judá, o pequeno reino de Judá, tem dificuldades que são expressas na época do governo de Manassés, na época do seu sucessor, o rei Amon, e esses reis precisam fazer coligações. Manassés tem até um certo sucesso nessas coligações, na aproximação com os assírios, na manutenção de uma relativa paz para aquele processo, para aquele período, que gera alguma prosperidade. O seu sucessor já não tem tanto essa expertise, esse sucesso dessa maneira. Os textos da Bíblia, os textos de Reis, os textos de Crônicas, têm uma leitura muito interessada, têm uma leitura muito sacerdotal, têm uma leitura muito espiritualizada, e muitas vezes essas leituras dos textos bíblicos demonizam certos personagens por questões religiosas e por serem os seus autores defensores de opiniões diferentes das que são adotadas pelos reis, né? Por exemplo, a leitura que se faz de Acabe, demonizando, considerando ele um idólatra,
não condiz com o sucesso político e a prosperidade que Acabe consegue no Reino do Norte, que a história geral vai nos mostrar desta forma, né? Como também não faz muito sentido do ponto de vista político a implicância, de certa maneira, ou o pé atrás que o autor bíblico tem com relação a Manassés, né? A leitura religiosa o considera um pecador, justamente pelas alianças políticas que ele precisa fazer, mas que, do ponto de vista político, garantiu para aquele reino de Judá uma relativa paz durante algum período do seu reinado. Então é importante a gente perceber que os textos bíblicos eles têm também o seu alvo, eles têm a sua motivação, os autores dos textos bíblicos também têm os seus pontos de vista, e isso é bastante interessante e enriquecedor para o nosso estudo observar essas questões, né? O ministério do profeta Sofonias é contemporâneo à minoridade do rei Josias, aproximadamente no ano 630 a.C. Você sabe bem a história do rei Josias, que herdou o trono quando ele tinha 8 anos de idade, ainda era menor de idade, e é mais ou menos nessa época em que Sofonias ele vai exercer o seu ministério profético naquela região. Sofonias ele tem no seu livro a estrutura tripartite básica de um livro profético. Primeira parte, ele faz advertências contra Israel, advertências contra o seu próprio povo, depois faz um julgamento contra as nações, e a lista não é pequena no livro de Sofonias, como a gente vai ver, e por fim ele faz uma promessa de restauração. Alguns temas interessantes, proféticos, voltam no livro de Sofonias, como o dia do Senhor, como também a promessa do final, da restauração. Esse dia do Senhor não marca o fim, mas uma metamorfose, uma recriação do povo de Deus, uma transformação desse povo que vai encontrar um novo rumo, um novo paradeiro. Então, aproveitando aqui essa leitura-chave, eu quero fazer com vocês a leitura de Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 18. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta, dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles já se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. E se você acompanhar aí a estrutura de 3 capítulos de Sofonias, você vê que ele começa o capítulo 1 com ameaças contra Judá e Jerusalém. Na continuidade do capítulo 1, como nós vimos, fala do dia do Senhor. O capítulo 2 faz uma série de ameaças a povos estrangeiros daquela época, os filisteus, Moabe, Amon, a Etiópia, a Síria. E o capítulo 3, ele faz ameaças contra Jerusalém, mas também faz a promessa da restauração de Jerusalém, da restauração desse povo, do que vai acontecer caso esse povo se converta e se volte para com Deus. E o livro de Sofonias também percebe que na ira do Senhor ela não será sobre todos, mas os humildes, os pobres, escaparão por misericórdia dessa ira. E como já dito também, o livro termina com esperança e com alegria. É isso que nós veremos lá nos últimos versículos do capítulo 3,
quando o profeta Sofonias aponta para essa promessa, para essa esperança de que haverá, depois do dia do Senhor, da sua vingança, uma restauração e um renovo para com aquela nação. Sofonias deve ter conhecido a queda de Nínive, o que aconteceu no ano 612 a.C., e também deve ter conhecido os cercos de Jerusalém, deve ter sido contemporâneo desses períodos tão importantes para a história daquele povo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, não se esqueça de se inscrever nesse canal e lembre-se, de noite tem devocional e eu espero por você lá. Um abraço e a gente se vê.